eu tenho que desconstruir para reconstruir. Então, eu tenho que desconstruir que as pessoas negras só podem estar em cargos, né, de motorista, ou em cargos de segurança, ou em cargos, né, de manobrista, e podem estar em qualquer situação. Eu tenho que desconstruir essa imagem. E para isso demanda tempo. Melhoraram muito os processos de contratação no nível de entrada nas organizações para garantir que tem mais pessoas negras, meninas e meninas entrando. Isso é ótimo. E tem que ser, né, comemorado e reconhecido. Ainda precisa se trabalhar bastante a formação dos líderes que vão trabalhar com essas pessoas. Uma coisa é você trazer o jovem para dentro da organização, uma coisa é ele se sentir parte da organização. São dois assuntos totalmente diferentes. Quando você traz um jovem que vem de uma comunidade menos favorecida, um menino ou uma menina, para trabalhar numa organização, é muito importante que essa organização tenha sido preparada para receber essas pessoas negras. Eu acho ótimo as empresas se comprometerem e falarem em processo de inclusão, etc., mas não é com um processo de contratação, de estagiário ou trainee que você vai resolver o problema no médio e longo prazo. Você ouviu no começo desse episódio o diretor executivo do JP Morgan no Brasil, Gilberto Costa. Ele está no cargo há 9 anos e é um dos poucos profissionais negros a ocupar um cargo de liderança no Brasil. Ele também é uma exceção no mercado financeiro, onde ele atua há mais de 20 anos. A sua história de sucesso envolve superação e muito estudo para sair de um bairro no subúrbio do Rio de Janeiro até o centro financeiro do país. Ele cursou uma escola pública e hoje está engajado em movimentos que querem oferecer mais oportunidades para que jovens negros possam ter acesso a oportunidades para se educarem e ingressarem no mercado de trabalho. Ele também é diretor executivo do recém-lançado Pacto de Promoção da Equidade Racial, que reúne 140 apoiadores entre investidores institucionais, empresários, CEOs, representantes do movimento negro, terceiro setor, ONGs, acadêmicos, advogados, matemáticos e pesquisadores. O objetivo do grupo é incentivar as empresas a adotarem ações afirmativas e investimentos sociais para melhorar a educação pública e a formação de profissionais negros no país. E é sobre a trajetória dele e a atuação por mais equidade racial no Brasil que ele vai conversar hoje com a gente. Olá, eu sou a Juliana Prado da CBN. E eu sou a Estela Campos, editora de carreira do Valor. E começa agora mais um episódio do CBN Professional, que é uma parceria com o jornal Valor Econômico. Aqui você encontra dicas sobre carreira, gestão e negócios para inspirar você. Então ajeite os seus fones de ouvido, porque a partir de agora nós vamos aprender muito por aqui sobre como aumentar a inclusão de profissionais negros na liderança das empresas. Antes de começar a entrevista, vamos para o nosso patrocinador desse episódio. A Alura é a maior escola online de tecnologia do Brasil. Os cursos são super focados, então o aluno estuda rápido e consegue a cada curso ganhar uma nova habilidade. É para aprender de verdade, porque a Alura é uma escola de verdade. Os cursos são todos feitos e aprovados pela Alura, com o acompanhamento dos professores da escola. E a cada nova habilidade, você aumenta muito as suas chances de entrar no mercado de trabalho ou conseguir um upgrade na carreira. Quer ver um exemplo? O Heitor fez um curso de primeira liderança na Alura para melhorar na gestão de pessoas, porque ele sempre foi ligado mais na parte técnica. E esse curso serve para todos que estão com esse mesmo desafio. Além de programação, tem cursos de marketing, gestão, UX, um monte de habilidades que vão fazer a diferença no currículo. E com uma matrícula, você já tem acesso a todos eles. Confere lá na página da Alura especial para a CBN mais histórias de gente como o Heitor. Você deve ter ficado curioso para saber quem é e que avançou na carreira com os cursos. E lá também tem um desconto especial de R$100. É só digitar o endereço alura.com.br/CBN. Agora sim, vamos para a entrevista. Hoje, a Estela e eu vamos conversar com Gilberto Costa, diretor executivo do JP Morgan. Tudo bem com você, Gilberto? Obrigada por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Juliana. Tudo bem com você? Obrigado a vocês por terem me convidado. É uma honra estar aqui hoje. Gilberto, eu quero começar a entrevista falando um pouco sobre a sua história pessoal, né? Você nasceu em Vigário Geral, em Duque de Caxias, em uma família sem muitos recursos, mas que priorizava a educação. Esse histórico fez você se tornar um ativista por mais educação no país? Sim, na verdade, foi fundamental para mim, a minha trajetória, né, desde o meu nascimento. Como você bem expôs, eu nasci numa comunidade carente no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, onde eu fui criado. Estudei a minha vida toda em escola pública. Somos uma família de cinco irmãos, meu pai negro, minha mãe não negra, e meu pai não tinha condições de dar ensino privado ou curso de inglês ou de idiomas para todos os cinco filhos e filhas, né? Estamos em 3 homens e 2 mulheres. E isso mostrou o quanto que as comunidades carentes, que são compostas em sua maioria por população negra, têm falta de acesso à educação pública de qualidade. Isso é uma realidade em Duque de Caxias, Vigário Geral, Jardim América, toda a região da Baixada. Isso me fez, né, quanto mais eu tive a oportunidade de ajudar as pessoas, me fez olhar o quanto isso era importante. Agora, Gilberto, você contou pra gente aqui, né, que você também, aos 15 anos, já estava ingressando na carreira militar, na aeronáutica. Como é que foi isso? Que tipo de aprendizado, né, isso você levou para a tua carreira desse período? Conta um pouquinho como é que foi essa tua caminhada aí profissional. Legal, Estela. Meu pai passou 30 anos na vida militar, tá? Ele entrou na vida militar muito cedo e passou a carreira dele toda na vida militar. A minha mãe, ela abandonou o trabalho para poder cuidar dos filhos naquela época, isso aí há mais de 50 anos atrás, e o meu pai sempre valorizou muito essa questão dos estudos, tanto meu pai quanto a minha mãe. Foi quando eu tinha 15 anos, meu pai conversou comigo e falou assim, olha, é uma baita oportunidade de você se juntar à carreira militar, e isso vai te ajudar no seu crescimento. Né? Na época nem se pensava em encarreiramento, em mentoria, essas coisas. Então, esse ensinamento do meu pai foi super importante. Eu entrei na escola militar com 15 anos, em Barbacena, Minas Gerais, na Escola de Cadetes da Aeronáutica, e fiz carreira, acabei, me formei, entrei na Academia da Força Aérea em Pirassununga. Foi quando depois eu resolvi entrar no mercado financeiro. Isso foi fundamental na minha formação, porque me deu uma disciplina muito grande, me deu, né, um foco, né, muito, muito forte, porque você tem que ser focado, porque você está ali o tempo todo estudando, o tempo todo tendo que se dedicar. Esses sentimentos de disciplina, foco, né, de ética, um código de ética muito pesado na carreira militar, muito forte, né, os militares têm muito foco na questão de ética, né, enfim, de disciplina. Então, quando eu saí da carreira militar, isso foi fundamental. Fora a questão do estudo. Lembra que eu falei no início da nossa conversa o quanto o estudo era importante? Esse tempo que eu passei na carreira militar foi fundamental para poder melhorar a minha base acadêmica, que eu não tive isso durante a minha infância na escola pública. Né? Apesar da escola militar ser também pública, ela tem um nível de ensino muito mais forte. Bom, e conta pra gente, né, como é que você conseguiu sua primeira oportunidade aí para ingressar no mercado financeiro, né? Estela, é uma história até curiosa. Quando eu saí da carreira militar, isso por volta de 1991, o mercado financeiro estava naquela fase de bancos como Garantia, do overnight. Então, era um momento histórico diferente do nosso país. E os meus amigos na época falaram assim, olha, vem para o mercado financeiro que você vai ganhar dinheiro. Então, essa foi o início da conversa, você vai ganhar dinheiro. Quando eu saí da carreira militar, você imagina, eu entrei na vida militar com 15 anos. Quando eu saí, um amigo, né, do curso pré-vestibular tinha me indicado, falou assim, olha, se você entrar em contabilidade, eu te indico uma pessoa que é a contadora da corretora que eu trabalho para fazer entrevista. E eu entrei na contabilidade, entrei na UERJ para fazer ciências contábeis, onde eu me formei, me formei pela UERJ, e esse amigo me apresentou essa contadora dessa corretora. E ela perguntou, meu filho, o que você sabe fazer? Falei, eu sei marchar, sei bater continência, sei pilotar um avião. Essas 3 coisas que eu sei fazer. Eu não sei fazer nada além disso. E ela me deu a primeira oportunidade, e com essa oportunidade eu comecei a me dedicar, eu comecei a aprender com o pessoal da contabilidade, e foi efetivado nessa corretora. O meu primeiro trabalho foi ser responsável pelo arquivo morto, pelo almoxarifado. Olha só. Foi onde eu comecei minha carreira no mercado financeiro. Não comecei de uma forma
glamurosa nas mesas de operações. Não, comecei sendo responsável pelo almoxarifado e pelo arquivo morto. E, Gilberto, quais foram as maiores barreiras que você enfrentou aí na sua carreira, que você até atribuiu ao fato de você ser um profissional negro? Olha, Juliana, eu acho que durante a minha trajetória, o que eu percebi que, como sendo grandes barreiras, primeiro foi o fato de você partir de uma situação muito diferente, né? Então, várias pessoas na minha idade já tinham feito intercâmbio, ou já falavam mais de um idioma, ou tinham estudado em grandes colégios particulares no Rio de Janeiro, e eu não, eu tinha, né, a minha história na escola pública, tinha a minha história na vida militar. Então você não parte do mesmo lugar. Eu tinha que reduzir um gap gigante que existia na época. O outro ponto era, quando eu entrei nessa corretora, em 1993, só tinha 2 profissionais negros na corretora inteira. Eu e mais um, por conta dos processos. Na época não se falava em diversidade em 1993. Né? Essa conversa de diversidade ela começou, né, um pouco depois. Então esse ambiente era um ambiente muito difícil. Eu tinha uma realidade de vida muito diferente. Por exemplo, eu na corretora eu morava em Caxias, pegava trem para depois ir andando pela Presidente Vargas para chegar até a Rio Branco. Eu não tinha condições que nem os meus colegas iam para a UERJ de prancha de surf. Eu tinha que estudar e trabalhar na época. Então essa diferença de realidades, ela acaba impactando o seu desenvolvimento, não tem como não ser. E aí você tem que ir tirando o gap ao longo do tempo. E agora, quais as referências que você teve aí na sua carreira que foram fundamentais aí para te inspirar nesse início, hein, Gilberto? Olha, eu tive, e aí é uma coisa curiosa, né? Essa pergunta que você fez é a pergunta boa, porque assim, eu sempre tive, apesar de nunca ter tido nenhum mentor negro ou mentora durante a minha carreira, eu tive apoiadores, eu tive aliados que me apoiaram na minha trajetória. Então, por exemplo, na corretora, um dos diretores, que era também um ex-militar, me apoiou para que eu pudesse crescer dentro da corretora, onde eu passei 5 anos. Ao longo da minha carreira, eu fui encontrando outros líderes não negros que me deram oportunidades, e isso foi me auxiliando. Por exemplo, eu comecei a trabalhar num banco americano no Rio de Janeiro sem falar inglês. Mas a pessoa que me contratou, ela falou, não, tudo bem, você não fala inglês, é um banco americano, você precisa disso, então eu preciso que você tire esse gap. Então ela não me impediu de entrar, mas ela falou, preciso que você faça, né, que você trabalhe para que esse gap saia. Então essas pessoas aliadas, elas foram me dando apoio ao longo da minha carreira, o que me permitiu crescer, me permitiu evoluir ao longo dos anos, para chegar até onde eu cheguei. Você já foi mentor, Gilberto, para jovens negros aí, que eles são tão carentes aí de modelos de liderança? Você já atuou como mentor também? Já atuei, atuo até hoje e vou continuar atuando. Assim, para mim, uma das maiores contribuições que eu posso dar para a sociedade é exatamente formar os próximos meninos e meninas negros. É a maior contribuição que eu posso dar, gente, usando a minha experiência, usando o meu conhecimento, usando o fato de eu ter tido a oportunidade para viajar, para fazer intercâmbio, usando a minha experiência como profissional, como líder. É formar esses jovens, formar esses meninos e meninas que um dia ficarão no meu lugar. Então, essa contribuição é super importante. Então, eu participo de vários projetos de mentoria, não só dentro da organização onde eu trabalho, mas também fora da organização onde eu trabalho. Vou mencionar um grupo Mulheres do Brasil, onde eu sou mentor. Então, o que eu adoro, é uma turma super, participativa, sempre me convida. Então, eu tenho feito esse processo exatamente para poder ajudar meninos e meninas negras a crescer dentro das organizações, apesar de eu não ter tido um mentor negro na minha trajetória. Gilberto, você contou que você cuidava aí do arquivo morto da empresa, né? Eu queria saber como é que você chegou na liderança, né? Eu acho que não foi fácil, né? Conta um pouquinho para o nosso ouvinte a sua experiência. Juliana, não foi fácil. E aí a parte militar, ela ajudou horrores. Eu sou uma pessoa muito focada, até hoje. Então, por exemplo, quando eu entrei nesse banco americano no Rio, eu tinha que estudar inglês. Então, eu estudava inglês todo santo dia. E estudo inglês até hoje, apesar de já ter feito intercâmbio, etc. Eu sou muito disciplinado. Então, se eu sei que eu tenho que levantar cedo para poder aprender mais, eu levanto cedo para poder aprender mais. Apesar de morar em Caxias e a corretora ser na Avenida Rio Branco, do lado do McDonald's, para quem conhece o Rio de Janeiro, que é no início da Rio Branco, eu era a primeira pessoa a chegar na corretora todo santo dia.
Eu ganhei a confiança da liderança e eu abri a corretora. Eu tinha a chave da corretora, porque eu sabia que eu tinha que tirar um gap. Então, eu tinha que trabalhar no almoxarifado, eu tinha que aprender contabilidade junto com quem fazia a contabilidade. Assim, eu teria oportunidade de ser efetivado. Isso tem funcionado ao longo da minha carreira. Então, por exemplo, quando eu vim morar em São Paulo em 2000, para trabalhar numa grande organização, num grande banco aqui em São Paulo, o que eu fiz? Eu me mudei para São Paulo e comecei a estudar. Fiz IBMEC, fiz Fundação Getúlio Vargas, apoiado por essa organização. Eu tinha que ter inglês, então eu resolvi fazer intercâmbio. Então, esse foco, e vai ser um sacrifício, gente, não vai ser, vai ter hora que não vai ser fácil. Essa disciplina você tem que ter para poder te ajudar a tirar os gaps que você teve ao longo dos anos, da sua trajetória. Como profissional negro, a maioria de nós tem esses gaps. Então, para fazer isso, para poder reduzir o gap, tem que ter dedicação, tem que ter foco, tem que ter muita disciplina. Agora, Gilberto, a gente já viu alguns avanços aí no nível de entrada, né, das companhias, né, com a contratação de estagiários, jovens aprendizes negros, né, e os processos de trainee aí que fizeram tanto barulho aí no ano passado e tal, voltados, né, especialmente para profissionais, né, para pessoas negras. Como que você acha que ainda é possível melhorar ainda mais essa entrada de profissionais negros nas companhias? E mais que isso, né, assegurar que uma vez eles estando lá, eles consigam ascender, né, dentro das companhias, consigam crescer profissionalmente. Boa pergunta, Stella. Acho que aqui tem alguns fatores que são importantes, tá? E obrigado por ter trazido esse assunto. Melhoraram muito os processos de contratação no nível de entrada nas organizações para garantir que tem mais pessoas negras, meninos e meninas entrando. Isso é ótimo e tem que ser, né, comemorado e reconhecido. Ainda precisa se trabalhar bastante a formação dos líderes que vão trabalhar com essas pessoas. Uhum. Uma coisa é você trazer o jovem para dentro da organização, uma coisa é ele se sentir parte da organização. São dois assuntos totalmente diferentes. Quando você traz um jovem que vem de uma comunidade menos favorecida, um menino ou uma menina, para trabalhar numa organização, é muito importante que essa organização tenha sido preparada para receber essas pessoas negras. É muito importante que os líderes de nível médio, os líderes que estão ali no dia a dia, tenham sido preparados para entender que são realidades muito diferentes. São pessoas que eventualmente moram em comunidades carentes que ficam a 2 horas, 2 horas e meia de distância da onde elas trabalham. Então, isso é super importante. Outro ponto que é muito importante o RH aqui é estratégico para garantir que os processos de seleção são processos inclusivos. Você tira as barreiras de entrada, né? Currículo às cegas, você tem vários outros mecanismos de fazer com que esse processo funcione. E, por último, tem que ter plano de carreira. O que eu tenho percebido em algumas situações você traz jovens, meninos e meninas para as organizações, só que você não tem um encarreiramento. Uhum. Esse jovem menino ou menina negro acaba esbarrando numa barreira chamada encarreiramento, porque aí, se o gestor não tiver uma cabeça inclusiva e diversa, esse jovem não cresce na organização. Então, esse fator é um fator importante, né? Um fator que, olha, eu estou trazendo, mas eu estou garantindo que os meus processos internos conseguem apoiar esse jovem, essa jovem, para que eles possam crescer, inclusive apoio técnico, com idioma, cursos de idioma, mentoria, que é fundamental. A mentoria se mostrou um fator decisivo no encarreiramento de jovens negros, meninos e meninas, para trabalhar o socioemocional, o que é sempre super importante. Então, temos ainda ações para serem feitas. Não podemos comemorar e dizer, está tudo resolvido. Não está tudo resolvido. Caminhamos muito bem até aqui, só que temos mais para poder fazer ainda. Tem uma pesquisa até que a gente deu aí recentemente no Valor, da Indeed, com o Instituto Negro, com 245 profissionais negros. Ele mostra que metade deles não consegue criar vínculo, né, na empresa, e que mais de 85% deles relataram que as suas empresas não tinham planos para o seu desenvolvimento profissional. Quer dizer, é uma prova que o desafio não é recrutar, mas é incluir, né? Incluir. Exatamente. E alavancar aí a carreira. Gilberto, você fala muito sobre a importância, né, da educação para aumentar a diversidade, né? Porque muitas empresas falam, a gente tem dificuldade de conectar os profissionais negros mais qualificados e tal.
Como que a gente começa a fazer esse ciclo andar, né? É pela educação. Eu queria que você contasse quais ações aí que você pode puxar, né, relacionadas à educação e como elas podem aí influenciar no aumento da diversidade, né? Como é que uma coisa se relaciona com a outra? Estela, assim, ó, quando eu olho para o mercado brasileiro, e para a sociedade brasileira, o que que eu vejo, tá? As ações afirmativas que vêm sendo implementadas pelas empresas, elas têm corrigido um gap que é profissionais negros altamente qualificados não tinham oportunidade de ingressar nas empresas porque os processos de seleção não eram processos inclusivos ou porque a organização não estava, né, preparada. Então você tinha jovens entrando na faculdade, altamente qualificados, você tem profissionais já formados, esses profissionais não estavam conseguindo entrar nas organizações. As ações afirmativas reduziram este gap. Uhum. Ok? Legal. Só que eles não resolvem o problema no médio e longo prazo, nem de forma estratégica, porque nós não podemos esquecer que nós temos uma gama de pessoas que ficou lá atrás. Lembra daquelas pessoas que eram meus companheiros de infância e de adolescência, lá em Caxias, Jardim América, Vigário Geral? Tem muita gente ali que nem concluiu o ensino médio. Tem muita gente ali que nem chegou na faculdade. Então, essas pessoas não são abarcadas pelas ações afirmativas. Elas não são capturadas pelas ações afirmativas. Então, para resolver o problema no médio e longo prazo, e de forma estratégica, eu preciso investir em educação pública. Eu vou investir naquele jovem lá que começou o ensino médio, na formação dele, na formação inclusiva dos professores, na formação inclusiva das escolas, em cursos de técnicos, cursos de idioma, para que esse jovem chegue na faculdade muito mais preparado, tanto tecnicamente quanto socioemocionalmente, para entrar nas universidades e nas empresas. E aqui eu vou fazer, né, uma observação, e eu, de novo, eu não sou econometrista, não consigo fazer uma previsão. Mas, intuitivamente falando, em algum momento, dado o sucesso das ações afirmativas, vamos ter um gap de mão de obra negra. Porque a gente não está entrando lá estrategicamente e trabalhando com a educação pública. A gente está trabalhando em quem já chegou lá na faculdade. De forma positiva, nós temos muito mais pessoas negras que entraram na faculdade. Só que a gente tem um fator agora, então, que é crucial. A pandemia fez com que vários desses jovens abandonassem a faculdade, abandonassem a escola, e o gap só ficou maior. Se as empresas não investirem em investimento social privado com foco racial, com corte racial, nós vamos ter um problema. Por quê? Porque uma hora vai gerar escassez de mão de obra, porque a gente está, de forma positiva, trazendo essas pessoas para dentro das organizações. Você acha que as empresas têm como ajudar? Que você vai ter realmente jovens aí, né, que ficaram... Tem gente que ficou excluída aí do ensino remoto, tem gente que teve dificuldade de aprender à distância, quer dizer, você vai ter uma defasagem de aprendizado aí nesses anos que a gente ficou aí na pandemia, que tá na pandemia, né, que vai refletir no mercado de trabalho daqui a alguns anos. Você acha de que forma você acha que as empresas poderiam ajudar a complementar esse aprendizado, ou até ter mudar aí a porta de entrada para facilitar o acesso de quem não conseguiu chegar pronto aí, né? O que elas poderiam fazer, na tua opinião, Gilberto? Olha, tem várias ações que as empresas podem fazer com relação a isso, né? Então, um dos fatores que eu tenho tentado atuar é exatamente trazer para dentro dessa discussão acionistas, investidores institucionais e CEOs, porque eles têm o poder de decisão. No final do dia, o poder de decisão não está na mão do RH só, não está na mão dos grupos de diversidade, não está na mão das diretorias de sustentabilidade. Está com os acionistas, CEOs e investidores institucionais, que têm recursos muito mais, né, volumosos do que os braços de filantropia. Esses recursos precisam ser direcionados para as organizações do movimento negro que atuam com educação. Exatamente para que elas possam, usando a sua capilaridade, atuar junto à comunidade carente, às comunidades menos favorecidas, que na sua grande maioria são formadas pela população negra, na realidade brasileira, para que você possa reforçar a educação e trazer esses jovens para a escola. Muitos desses jovens abandonaram a escola por uma questão muito prática. A família perdeu o emprego. Com a pandemia, pai e mãe perderam emprego. Uma grande parte da comunidade negra atua no setor de serviços, que foi altamente impactado pela pandemia. Então, não é que o jovem abandonou a escola porque ele não queria estudar. O jovem abandonou a escola porque ele teve que ajudar a família.
E essas comunidades são 5 pessoas morando em cômodos sem acesso à internet. Então, as empresas conseguem ajudar canalizando investimentos através de, né, organizações do movimento negro que trabalham com educação, organizações que não sejam do movimento negro, mas que também trabalham com a comunidade negra, que trabalham com educação, para que essas pessoas consigam tirar esse gap de 2 anos na pandemia, em que elas não tiveram acesso aos mesmos recursos que pessoas não negras tiveram. Então, isso vai nos ajudar a, no médio e longo prazo, e quando eu digo médio e longo prazo, nós vamos demorar uma geração para poder tirar esse gap. Acredita em mim, assim, é uma geração para poder tirar esse gap. Porque você vai ter que tirar o gap da pandemia para depois colocar essas pessoas de volta, né, no momento em que elas estavam, para que elas possam continuar a sua trajetória. Então, sendo realista e olhando do ponto de vista, né, meu ponto de vista, é uma geração para poder tirar esse gap. Você está na direção executiva aí do Pacto de Equidade Racial, né, que tem justamente isso que você está falando, né, tentar fazer essa ponte entre as empresas, investidores, né, conta um pouquinho de como que isso tem evoluído aí. Eu estou muito feliz e positivamente impressionado com o quanto o pacto tem ganhado adesão por parte das empresas, comprometimento por parte das empresas. Quando esse projeto começou há mais ou menos 1 ano e meio atrás, ele veio exatamente com esse objetivo, que era alterar o protocolo ISD para incluir a pauta racial, né? É muito importante que, além de olhar a questão ambiental, nós, como sociedade, olhamos também a questão social, que no nosso país se traduz muito para a questão racial, onde nós temos 56% da população brasileira como sendo negra. Então, a gente tem que atuar. Essa população é a população menos favorecida. Mais de 70% das pessoas mais pobres são negras. Então, tem vários fatores que fazem com que essa pauta seja extremamente importante. Ele trouxe uma discussão muito mais objetiva ao incluir o índice ISD de equidade racial, que eu consigo mensurar de forma prática o quanto uma empresa está mais ou menos próxima da equidade racial na região em que ela atua, olhando do ponto de vista de não só de quantas pessoas negras trabalham naquela empresa, mas também tomando em consideração nível de cargo e salário. Nós não podemos tirar do nosso radar que nós ainda temos um grande número de pessoas negras nas organizações trabalhando nos níveis de entrada. Quanto mais você sobe, menos pessoas negras você tem. Isso tem que ser corrigido e não vai ser corrigido amanhã. Isso vai demorar tempo para ser corrigido. Depois, ações afirmativas. As ações afirmativas, elas são importantíssimas. Elas resolvem o problema de forma estratégica? Não resolvem. Elas resolvem o problema imediato, que é garantir que eu consigo trazer mais pessoas negras para dentro das organizações. Onde é que eu resolvo o problema de forma estratégica? Com investimento social privado de caráter racial, que é educação, formação técnica, empreendedorismo negro, que é importantíssimo. Nós não temos aqui banqueiros, donos de banco que sejam negros, industriais, grandes donos de indústria que sejam negros, diferente da realidade americana, né, por exemplo. Então, esse conjunto de pilares, ele forma o pacto, que é exatamente resolver o problema de forma estratégica para a próxima geração. Não amanhã, para a próxima geração. Uma das importâncias que, para mim, né, foi um dos fatores fundamentais foi fazer esse projeto junto com a comunidade negra. Vários representantes da comunidade negra participaram desde o início do projeto, desde o início. Não só pessoas voltadas para a educação, mas também representantes da comunidade negra voltados para investimento social privado, voltados para empreendedorismo negro, e junto com investidores institucionais e junto com acionistas e empresas. Tem que ser um projeto em conjunto, não dá para ser um projeto separado. Feito por nós, conosco. Não dá para ser feito por nós sem a nossa participação. Então, esse conjunto de pessoas formou o que é o Pacto hoje. O Pacto vai ser lançado agora de forma... não é só lançado, eu diria que ele vai ser formalizado juridicamente agora em setembro, onde as empresas vão poder aderir ao Pacto e seguir o protocolo ISD de equidade racial e mais aplicar o índice e se comprometer com as ações afirmativas e com o investimento social privado. E, obviamente, né, a nossa governança vai estar acompanhando a evolução dessas empresas, essa mensuração
né, a certificação anual desse índice, etc. Mas eu estou bastante positivo com isso. Depois que as empresas entrarem nesse pacto, Gilberto, quanto tempo que você assim acredita que a gente vai ter mudança significativa aí no número de profissionais negros nas empresas? Juliana, olha, eu vou dividir minha resposta aqui em duas partes. No curtíssimo prazo, eu acredito que a gente vai ter um aumento de profissionais negros nas organizações, em vários níveis de cargo, porque o índice ele é olhado diretoria, gerência e não é gerência, então eu calculo o índice por cada nível de cargo, e o fato de nós levarmos em consideração as ações afirmativas vai ajudar isso a se resolver no curto prazo, né, de forma imediata, que é o que já vem sendo feito pelas empresas. No longo prazo, vai demorar uma geração, porque nós precisamos de mais investimento em educação pública. Isso eu vou repetir a cada vez que eu participar de alguma conversa. Por quê? Porque eu passei por isso. Eu sei o que é. Eu lembro muito bem que quando eu fiz curso para poder entrar na escola de cadetes, muitas coisas que os meus colegas de curso já tinham visto, eu nunca tinha visto na escola. Eu nunca tive acesso àquelas informações. Por quê? Porque não tinha, né? Eram escolas públicas na Baixada Fluminense, então não tinha. Então esse gap ele tem que ser coberto de alguma forma através do investimento privado. Agora, a gente vê hoje, Gilberto, muitas consultorias aí de diversidade, como essas que trabalham também no Pacto, então, fazendo treinamento, letramento racial para a liderança, né, para entender os conceitos de o que é racismo, o que é raça, antirracismo. E, na sua visão aí, esses treinamentos são importantes, eles fazem diferença na forma como a empresa vai conduzir, né, depois as ações de promoção de equidade? É importante você trazer a liderança para essa conversa, para essa conscientização? Não tenha dúvida, Estela, não tenha dúvida. A alta liderança das empresas tem que ser muito vocal. CEO, diretores têm que ser muito vocais com relação à questão do combate à discriminação racial, do combate ao racismo. E, obviamente, a empresa tem que ser treinada para isso. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo empresas fazendo treinamento de viés inconsciente, treinamento de letramento racial, os RHs das empresas trabalhando com processo de seleção mais inclusivo, currículo às cegas. Tudo isso forma uma fundação, né? É a nossa base. Tudo isso é a base. Ter políticas inclusivas, políticas de combate à discriminação é a base. Tem que ser a base das empresas. E, obviamente, para que as empresas possam continuar se movendo de forma positiva, o engajamento da alta liderança é crucial, é fundamental. O exemplo que tem que vir da alta liderança é importantíssimo. Por isso que eu sempre falo que os CEOs, homens e mulheres, a que se pede o fato da grande maioria hoje em dia não ser negro, precisam ser vocais, precisam atuar como aliados, porque senão essa discussão acaba perdendo força. Porque no dia a dia as pessoas têm várias prioridades. Então, para que este assunto continue como prioridade, continue na pauta, a alta direção tem que puxar isso. Você contou para outro dia para a gente que você pessoalmente já enfrentou, inclusive, episódios de racismo, mesmo depois de ter se tornado um executivo. Como é que foi isso, Gilberto? E assim, dentro dessa evolução, né, que a gente vê hoje na pauta da diversidade nas empresas, você acha que ações racistas hoje são mais punidas? Você vê isso? Eu diria para você, Estela, que o racismo aberto ele é mais, hoje em dia, combatido. Então, aquelas atitudes, como nós já acompanhamos pelo noticiário, racistas, em que você ataca uma pessoa específica, na pessoa específica é atacada, ou alguém tem uma atitude racista com uma pessoa específica de forma clara, isso tem sido duramente combatido pela sociedade, pela imprensa, por todo mundo. E, ok, melhorou muito. Ainda tem situações como essa, infelizmente, ainda tem pessoas que não entendem que isso é inadmissível, né? Mas ok. O racismo, que é aquele racismo estrutural, ele é mais difícil. Então, vou dar um exemplo prático. Eu trabalho no mercado financeiro, eu uso muito terno, gravata, enfim. Eu até hoje sou confundido com segurança, quando eu vou em algum shopping daqui da região onde eu trabalho. Por quê? Porque a pessoa, ela olha para mim e ela foi criada a vida dela toda para entender que um homem negro de terno é o segurança.
Ela não consegue acreditar que o homem negro de terno é diretor de um banco americano. Não, é o segurança. Então, quer dizer que essa pessoa acordou de manhã com a intenção de confundir o Gilberto com segurança do shopping? Não. Mas é que ela foi doutrinada a vida dela inteira para que ela pensasse daquela forma. Então agora está mais trabalho, porque eu tenho que desconstruir para reconstruir. Então eu tenho que desconstruir que as pessoas negras só podem estar em cargos, né, de motorista, ou em cargos de segurança, ou em cargos, né, de manobrista, e podem estar em qualquer situação. Eu tenho que desconstruir essa imagem. E para isso demanda tempo. Então, hoje em dia, eu ainda passo por isso, mas eu entendo que é o fruto do racismo estrutural que nós temos na nossa sociedade. Não é que a pessoa acordou de manhã e falou assim, ó, hoje eu vou fazer isso. Porque essas pessoas que acordam de manhã querendo ser racista especificamente com alguém, essas pessoas estão sendo duramente combatidas para a sociedade, em vários meios de comunicação. Então, isso é um pouco do como eu enxergo esse fato hoje em dia. Gilberto, ano passado, até pegando esse ponto aí de racismo estrutural, né? Nos Estados Unidos surgiu o movimento Black Lives Matter, né? E aí várias empresas fizeram ações mais inclusivas, né? Só que assim, foi um boom e depois meio que sumiu. Na sua avaliação, elas foram pontuais? Ou elas aproveitaram aí esse boom do momento, ou de fato existe alguma iniciativa que você queira destacar para a gente, que veio para ficar e que realmente tenta quebrar esse racismo estrutural que existe na nossa sociedade? Olha, Juliana, eu vou aqui falar primeiro de uma forma do mundo todo para depois cair na nossa sociedade, tá? Olhando de forma global, principalmente no mercado americano, o evento George Floyd, ele trouxe sim uma mudança. Você vê as empresas comprometidas em atuar no combate à desigualdade racial. Em ambas as dimensões, várias dimensões, não só na questão de formação das pessoas negras, mas como também no acesso a crédito, que é uma realidade difícil para a comunidade negra aqui e lá fora, inclusão das mulheres negras, que são duplamente impactadas, não só pela questão raça, mas também pela questão gênero, ou seja, você vê um movimento acontecendo. E isso está ganhando força e cada vez mais você vê as empresas se comprometendo financeiramente. Porque aqui tem um fator fundamental. Se você quer resolver a questão racial, isso passa por investimento. Querer resolver a questão racial só com post não vai ficar de pé. Não funciona. Eu quero resolver a questão racial, mas eu dou um like no Black Lives Matter. Isso aí não está resolvendo nada. Obrigado pelo like, mas não vai resolver o problema. Então, passa por colocar dinheiro na mesa. E as empresas têm feito isso, têm colocado dinheiro na mesa, têm se comprometido com os investimentos. Vamos agora mudar para a nossa sociedade? Foi bom, foi positivo ter esse movimento vindo lá de fora e as empresas no nosso país se comprometendo com investimentos no combate ao racismo. Ainda são investimentos muito, muito menores, muito pequenos com relação ao que tem sido feito em outras causas, mas está acontecendo. Duas coisas que para mim são importantes. Uma e aí eu vou falar da minha realidade, de quem morou na Baixada Fluminense a vida toda. Morre um George Floyd a cada dia. Em Vigário Geral, em Caxias, eu cansei de como criança estar a caminho da escola e ver gente morta. E gente negra, morta na rua. Então, a gente já poderia ter feito alguma coisa enquanto sociedade. Só que a gente acabou esperando o evento que aconteceu lá fora para poder tomar uma ação mais incisiva aqui no nosso país. Mas a gente já poderia ter feito isso, tá? Então, isso é um ponto inicial. O outro ponto eu vejo de forma positiva as empresas falando em ações afirmativas, falando em atacar a questão da desigualdade racial no nosso país. Eu só estou preocupado com relação, tá bom, mas cadê os investimentos? Eu acho ótimo as empresas se comprometerem e falarem em processo de inclusão, etc., mas não é com um processo de contratação, de estagiário ou trainee que você vai resolver o problema no médio e longo prazo. Se você quiser resolver como empresa o problema no médio e longo prazo, passa por investimento social privado, né, com foco racial, quer seja em educação, quer seja no empreendedorismo negro, quer seja na formação técnica, quer seja na questão cultural, passa por investimento. Então, olhando de forma prática, né, falando
do meu ponto de vista, enquanto executivo do mercado financeiro, eu preciso saber o quanto de investimento vai ser alocado para esta causa, quais são as métricas que vão ser utilizadas, isso tem que ser medido. Se você não mede, não tem resultado. Você acha que, mas você não sabe se está melhorando ou não. E qual é a estratégia no médio e longo prazo. Porque se você me falar, cara, eu tenho um projeto aqui para o ano que vem, é ótimo, só que aí nós temos um problema, porque esse projeto não muda a questão estrutural. O fato de você ter toda essa pauta, essa discussão do ESG, né, ganhando visibilidade dentro, né, dos investidores, toda essa mobilização, quer dizer, o fato de vocês estarem tentando trazer até no pacto a questão do ESG para a questão brasileira, né, que uma coisa é o ESG lá fora, onde você está mais evoluído na questão ambiental, na questão de trazer a equidade racial dentro dessa pauta, pode ser um motivo aí de ajudar a estimular esse maior investimento aí por parte das empresas? Estela, esse vai ser a diferencial. Pode acreditar em mim, esse vai ser o diferencial. E por que eu estou sendo tão categórico com relação a isso? Porque quando você muda o protocolo ESG para incluir a pauta racial, você dá a oportunidade de que as empresas consigam mostrar para os investidores e acionistas de forma prática o que elas pretendem fazer. Quando a empresa se compromete com ESG do ponto de vista de ecossistema, né, de meio ambiente, em que ela se compromete a reduzir carbono, emissão de carbono de tantos por cento nos próximos 5 anos, por que ela não consegue fazer a mesma coisa do lado social com relação a reduzir a desigualdade racial? É investimento, gente, é priorização de investimento. Se eu consigo reduzir a emissão de carbono, por que eu não consigo me comprometer a investir recursos para reduzir a desigualdade racial? E num horizonte de 5 a 10 anos. Então, ao fazer essa alteração do protocolo, nós damos oportunidades aos CEOs e às empresas de discutir com os acionistas e investidores institucionais que detêm os recursos exatamente investimento nesta pauta. E aí você muda de forma estratégica. Você para de discutir apenas ações afirmativas, que vão resolver o problema no curto prazo, para discutir uma agenda estratégica. E vou falar investimento mesmo. Não são 10 milhões de reais, não são 1 milhão, não é falar de 1 milhão de reais. Falando de investimento de longo prazo, que aí você vai captar via investidores, via acionistas, para que a empresa possa alocar esses recursos. Os braços de filantropia, os institutos, as fundações privadas, as organizações familiares, elas têm recurso finito. Não dá para acreditar e não dá para delegar na mão das fundações, institutos e organizações filantrópicas, familiares ou privadas a solução do problema racial no mercado brasileiro. Passa pela sociedade, passa por ter os investidores junto dessa pauta, passa por ter as empresas junto dessa pauta. Senão você não resolve. Gilberto, eu queria saber o que mudou na visão do mercado financeiro em relação à questão da equidade racial desde que você começou. Juliana, eu diria que mudou completamente. Quando eu comecei em 1993, diversidade não era um tema que estava na mesa. Nós começamos, eu acredito que as empresas começaram, o mercado financeiro começou a discutir diversidade pela parte de gênero. Primeiro veio o gênero, depois veio a pauta LGBT, depois vieram as pessoas com deficiência, para depois vir a questão racial. A questão racial foi uma das últimas. Muito por conta da nossa democracia racial, que aqui não tinha racismo, mas ninguém entendia porque não tinha tantos diretores negros, enfim. Meio que, olha, não tem, mas também não tem tantos diretores negros. Então, essa conversa, ela primeiro teve que ser resolvida do ponto de vista, não, temos racismo, para depois se atacar a pauta. Hoje em dia, puxando sardinha para o meu lado, né? Vou usar esse termo aqui no nosso bate-papo. A FEBRABAN vem fazendo um trabalho muito forte com relação à pauta racial, em parceria com o CEERT, em parceria com outras organizações, em parceria com o Ministério Público do Trabalho aqui em São Paulo. Exatamente. Primeiro, é importantíssimo que a gente faça censo. Como é que você vai atacar um problema se você não sabe qual é o tamanho do seu problema? As empresas, eu vou atacar a questão racial, mas tá bom, qual é o seu censo? Não, eu não tenho censo. Não, peraí, se você não tem censo, como é que você sabe qual é o tamanho do seu gap e em que estrutura que está o seu gap? Então, fazendo o censo, que a FEBRABAN já
já faz há anos, formando jovens negros. Nós já formamos mais ou menos mais de 300 jovens negros em São Paulo e em Salvador para ingressarem no mercado financeiro, em parceria com a Zumbi dos Palmares, em parceria com o Ministério Público. Então, isso é muito importante. Você tem que formar essas pessoas para que elas possam ingressar no mercado financeiro. Se você... não, tem um gap porque essas pessoas não estão tecnicamente preparadas. Tá bom, você está fazendo o quê? Então, forma. Lembra nosso papo de passa por investimento? Agora você vê mais e mais jovens ingressando. E a Ambima vem agora se juntando a essa causa e trabalhando também a questão de diversidade racial junto aos bancos de atacado, junto às asset management. Então, isso está fazendo com que se mexa mais rápido o mercado. Olhando de fora, e dos meus 52 anos, né, eu vejo o mercado financeiro muito organizado com relação a essa pauta. Tem muito para se fazer? Tem muito para se fazer ainda, gente. Principalmente quando você vai subir nos outros níveis. Os outros níveis de cargo. Mas a pauta andou. Ela não está parada. Ô, Gilberto, para a gente finalizar o nosso papo, que está ótimo aqui, né, Juliana? A gente vai... Parece que não acaba nunca, mas... eu queria que você desse aí um conselho para o jovem que aspira, o jovem profissional negro que está começando na carreira, que aspira um cargo de liderança. Qual que é o conselho que você daria para ele? Olha, quando eu olho para trás, né, se eu fosse falar com o Gilberto com 18 anos de idade, o que eu falaria? Uma é investir em educação. E, para nossa felicidade, nós temos vários projetos hoje em dia que ajudam pessoas que não têm recursos. Várias organizações que atuam com educação e que atuam dando apoio a esses jovens meninos e meninas negras que, infelizmente, não têm condições de ingressar num curso, numa escola privada. Então, foca na educação. Às vezes eu não escutava os meus pais sempre foram muito rígidos com isso, e a educação super funcionou no meu caso. Outra questão importante é ter aliados, pessoas que te apoiam. Gente, eu sou da época do pager. Não tinha, né, LinkedIn, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Eu sou da época do pager. Hoje em dia tem tantas ferramentas para que você possa se conectar com outras pessoas em vários lugares, não só onde você mora. Então, utilize esses recursos a seu favor. Se conecte com pessoas que você admira, que possam te ajudar no seu encarreiramento, no seu crescimento profissional. E tenha um mentor ou uma mentora. Né, eu vou repetir aqui, né? Durante a minha carreira toda, devo estar fazendo 27, 28 anos de mercado financeiro. Eu nunca tive um mentor ou uma mentora negro. Mas eu sempre tive pessoas aliadas não negras que me apoiaram no meu crescimento profissional. Hoje em dia, você tem vários profissionais negros que estão super abertos para poder mentorar outras pessoas. Então, é importante essa conexão. Eu, por exemplo, mentoro 5 jovens negros, entre meninos e meninas. Então, assim, poder fazer isso, poder pegar a experiência de outras pessoas que passou por isso é fundamental. Porque isso vai ajudar a navegar nesse mundo corporativo, que muitas vezes, para um jovem que vem de uma comunidade menos favorecida, que vem de uma outra realidade, pode ser desafiador. Imagina um jovem que vem, né? Vou dar um exemplo prático aqui, que mora em Guaianazes, porque eu já tive pessoas que trabalharam comigo que moram em Guaianazes. São 2 horas e meia para chegar até a Faria Lima. Olha a diferença de realidade. A pessoa pega 3 transportes públicos, metrô, ônibus e trem. Então, é importante ter pessoas que se identificam com essa realidade para poder apoiar esse jovem, essa menina negro, no crescimento profissional. E aí a mentoria é muito importante. Então, esses 3 fatores podem ajudar muito, na vida profissional dessas pessoas negras, meninos e meninas, e vocês podem contar comigo sempre. Gilberto, eu queria agradecer aqui a sua presença, por tanto aprendizado, por fazer a gente sair da bolha, esse choque de realidade que é preciso. Eu espero que você volte mais vezes aqui, viu? Juliana, legal, prazer falar com vocês. Obrigado, Estela. Muito bom estar aqui, muito bom. Obrigado pelo carinho, pela oportunidade. Valeu super, acho que foi ótimo. Valeu mesmo. A gente conversou com Gilberto Costa, diretor executivo do JP Morgan. E Estela, eu te vejo no próximo episódio, combinado? É isso aí. Valeu, Juliana. Valeu, Gilberto. Até o próximo. Antes de ir para o quadro Divã Executivo, vamos para mais um patrocinador desse episódio.
A gente sempre ouve falar sobre executivos que muitas vezes entendem profundamente sobre uma determinada área, como finanças, por exemplo, mas que precisam complementar o seu repertório em outras frentes, como liderança. Ou aquele profissional que já enfrenta desafios complexos de gestão, mas precisa liderar a transformação digital na sua empresa. Situações como essas são cada vez mais frequentes. Na prática, para alcançar um novo patamar de entrega, ter um Executive MBA faz toda a diferença, especialmente uma escola de classe mundial como a Fundação Dom Cabral. Para quem faz, é uma oportunidade de acelerar a sua curva de maturidade, a sua visão 360 e equilibrar o seu conhecimento sobre negócios e seu autoconhecimento, com a profundidade que os desafios exigem. Com mais de 110 turmas formadas, no Executive MBA da Fundação Dom Cabral, você tem a metodologia, o networking e a experiência de quem está presente em 200 das 500 maiores empresas do país. São 45 anos de mercado. Quando o assunto é desenvolvimento, principalmente em um momento tão singular, não dá para escolher um parceiro errado, né? Para saber mais, acesse fdc.org.br. E tem turmas em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte e em São Paulo. Agora sim, vamos para o nosso Divã Executivo. E quem vai responder as perguntas sobre negócios e carreira é a Sofia Esteves, fundadora e presidente do conselho do grupo Companhia de Talentos. Tudo bem com você, Sofia? Tudo bem, e você, Juliana? Que gostoso, mais uma vez aqui com vocês. Temos uma pergunta do Júlio Campos, presidente da Unilever Marketplace América Latina. E ele faz algo um pouco mais complexo. Vamos a um desafio para você, viu, Sofia? Ele pergunta, Sofia, por que cada vez mais temos menos líderes que inspiram? Olha, realmente uma pergunta bem complexa. Quero deixar aqui meu beijo especial ao Júlio Campos e principalmente pelo Júlio ser um dos exemplos de inspiração que eu tenho, né? Ele é uma referência, ele é uma marca, um ícone dentro da própria Unilever, não só inspirando a equipe dele, mas sendo também um espelho para todos os jovens, os trainees, os estagiários que entram na organização. Então, na realidade, por que nós temos menos líderes inspiradores? Eu acho que tem alguns motivos por isso. O mundo está muito pulverizado e polarizado. Então, hoje ser uma unanimidade, ou quase uma unanimidade, por exemplo, né, como a gente teve no passado, grandes governantes mundiais que traziam essa inspiração e até presidentes de organizações, alta liderança de organizações que nem sempre, né, praticam exatamente aquilo que eles falam, ou são os representantes da cultura da organização, isso divide muito o público, interno e externo, né? Na última pesquisa da Carreira dos Sonhos, a gente percebeu que mesmo a alta liderança, ela sente falta de líderes inspiradores, né? Acho que a gente estava muito no automático, né? Naquelas decisões muito práticas. E a pandemia trouxe essa questão de uma liderança no outro papel, né? Onde ele precisou se tornar inspiração e ele teve mais proximidade, né? Então, as grandes lideranças aí que passaram a ser muito mais inspiracionais, eles fizeram, né, lives semanais, quinzenais com toda a organização. Antes, eles só tinham contato com a liderança, com a alta liderança. E hoje, isso ele pôde ter acesso a todas as organizações, a todas as pessoas da organização, porque o ambiente virtual proporcionou isso. A alta liderança, de alguma maneira, estava muito focado dentro da organização, no dia a dia, né? Consumido pelo dia a dia, da rapidez que tem que tomar decisão, de lançamento de produto, de fazer inovação, de mudar a cultura para uma cultura mais ágil.
Então, a velocidade que o mundo hoje exige faz com que se possa ter menos um nível de reflexão, de troca de experiências, e com isso não é talvez que a gente tenha menos líderes inspiradores, mas que eles aparecem menos, comunicam menos com as pessoas de uma maneira geral, internamente e externamente. Agora, ter lideranças fortes, né, quando nós fazemos perguntas, né, pesquisas que nós realizamos perguntando qual é um líder inspirador para você, vinha muito fortemente Ayrton Senna, ou algum governante, Barack Obama, ou até Silvio Santos, né, algum político como o Lula já teve, né, aí no quadro de líderes que inspiram, mas vocês podem ver que esses líderes são muito mais distantes, né? A gente não conseguiu substituir um Ayrton Senna, né? A gente não conseguiu substituir pessoas, seja da organização ou de fora da organização, no nosso cotidiano, né? Então, por isso que tem aparecido menos essa questão de nos sentirmos impactados e inspirados para pessoas que possam ser um exemplo a ser seguido. Tá certo, Sofia. Muito obrigada e até o próximo episódio. Até, Juliana. Espero que esse bate-papo que a gente tem tido aqui com a audiência esteja servindo até de inspiração para que as pessoas possam refletir sobre esses temas que a gente tem tratado. Um beijão para você e para toda a nossa audiência. Agora eu vou ficando por aqui em mais um episódio da nova temporada do CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o jornal Valor Econômico. E aí, gostou desse episódio? Mande as suas sugestões, críticas construtivas e também perguntas para o Divã Executivo para o e-mail cbnprofessional@cbn.com.br ou acompanhe a gente lá nos nossos grupos do Facebook e no LinkedIn. Se você quiser saber mais sobre o assunto que a gente abordou aqui hoje, entra lá no site do Valor Econômico. Os trabalhos técnicos desse episódio são do Altair Cunha e a sonorização é do Cláudio Antônio. O roteiro desse episódio foi escrito pela Bárbara Bigarelli, Estela Campos e por mim. Te encontro na semana que vem, viu? Beijos e até o próximo episódio.